Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro, mais conhecido aqui no Brasil como o filme da Ares, é o filme mais influente de toda a franquia. E eu vou te provar isso logo após a vinheta. Um erro muito comum de criadores de conteúdo, seja eles de anime, de filme ou de videogame, é a mania de achar que tudo saiu na mesma data ao mesmo tempo e nunca olhar quando de fato saiu e o contexto ao seu redor. E quando eles olham só o ano e olhe lá. E muitas dessas datas e contextos nos fazem entender melhor certas decisões artísticas ali na produção. Isso vale para qualquer coisa. E claro que não seria diferente em filmes de anime dos anos 80 e 90. O filme da Ares saiu no dia 18/7 de 1987. E ele saiu junto com o episódio 38 de Cavaleiros do Zodíaco, aonde o Seiya usava e lutava pela primeira vez a armadura de Sagitário. E isso não é coincidência, tá? Isso era para atiçar as crianças a correrem para o cinema e verem o Seiya usando a armadura de ouro novamente. E isso é pensado com muitos meses de antecedência. Filmes têm como costume mostrar pela primeira vez um golpe ou uma transformação, porque isso acaba atraindo pessoas para irem às salas de cinema. E tem inúmeros exemplos que eu posso apontar aqui. Acho que os que vêm mais fácil na cabeça de qualquer um é o quarto filme de Dragon Ball Z, que era para mostrar pela primeira vez o lendário Super Saiyajin, mas o filme acabou sofrendo ali uma modificação, então aparece um Super Saiyajin incompleto, ou então o filme do Janemba, que acaba mostrando pela primeira vez a fusão do Goku e do Vegeta. Então, só para você entender aqui completamente, esse filme da Ares, com certeza ele foi feito para mostrar pela primeira vez o Seiya usando a armadura de Sagitário e lutando com ela. Mas muito provavelmente ocorreu ali algum atraso do lançamento, talvez de 1 ou 2 semanas, e acabou que o Seiya usou a armadura no mesmo dia, tanto na TV quanto nos cinemas. E só para você saber, esses filmes eles eram passados em festivais da Toei. Então passava outros filmes além do Cavaleiros do Zodíaco. Outros filmes que passou junto com esse foi o segundo filme do Dragon Ball clássico, o filme do Metalder e o filme de Maskman, que tem vídeo aqui no canal também. Os filmes de anime costumavam levar cerca de 6 meses para ficar pronto nessa época. E isso também costuma ser importante. Quando esse filme começou a ser planejado, estava no ar aquele arco dos Cavaleiros Negros. E isso vai fazer você entender também algumas decisões artísticas desse filme. Mas vamos à história do filme. Ela começa no orfanato com as crianças e uma menina que ainda não havia aparecido, chamada Eri. Ela está cuidando das crianças, mas como são muitas e muito travessas, uma acaba indo para a rua pegar o seu brinquedo e é quase enviada para um Isekai, mas é salva por Yoga, que não precisou morrer e virar detetive espiritual. Apenas teve que sacrificar uma melancia para salvar a criança e a Eri. Eri, após ser salva, claro, fica molhadinha pensando naquele loirão gostoso, forte e frio que a salvou. Então, num flerte ao ar livre com Yoga,
ele avista uma estrela cadente e fica hipnotizada, deixando o loirão na mão naquela noite. Se enfiando na floresta, ela encontra a maçã dourada que habita a alma de Eris, a deusa da discórdia, que assume o controle do seu corpo. E naquela mesma noite, ela levanta seu templo, ressuscita antigos cavaleiros de Atena e sequestra Saori Kido, da qual irá roubar sua energia vital através da maçã, para que assim possa ressuscitar no seu corpo verdadeiro e ter todo o seu poder. Para desacreditar Atena, ela quer derrotar os cavaleiros dela diante dos olhos da deusa, tendo assim uma vitória completa sobre aquela que lhe aprisionou. Por que os vilões sempre fazem isso? Era só ficar quietinha que ela ganhava, pô! Então começa a parte do filme que todos querem ver. Porrada! Aqui vamos ver a luta de 5 cavaleiros de bronze contra 5 lendários cavaleiros de prata, de uma era mitológica da qual não sabemos qual é. Lembra do que eu falei de que esse filme estreou quando Seiya estava usando pela primeira vez a armadura de ouro? Pois então, nessa época, os Cavaleiros de Prata ainda eram uma ameaça. Na verdade, eles estavam acabando de deixar de ser. Então, para nível de ameaça, faz todo sentido os Santos de Bronze enfrentarem lendários Cavaleiros de Prata. Isso faz todo sentido lógico. Ainda mais se somado a uma outra deusa parecida com a Atena, só que de um patamar muito inferior do panteão grego. Os designs desses Cavaleiros de Prata foram feitos pelo próprio Kurumada. E aqui, tanto os designs quanto as lutas tentam brincar um pouco com as lutas dos Cavaleiros Negros, que, como eu falei anteriormente, estava em exibição quando esse filme começou a ser produzido. Os Cavaleiros Fantasmas, apesar desse nome, eles não têm nada a ver com os Cavaleiros Fantasmas daquele filler meio bizarro. Na verdade, eles tentam mais serem versões um tanto malignas dos nossos heróis. Como, por exemplo, o Maia de Sagitta. Ele é visualmente parecido com o Seiya e ele também ataca usando golpes parecido com o Meteoro de Pegasus. Só que aqui ele manda uma sequência de socos e no meio desses socos tem algumas flechas envenenadas. Diferente do Sagitta lá que aparece na série de TV, que apenas ataca com ilusões e no meio dessas ilusões tem uma flecha envenenada. Durante a luta, Seiya consegue uma vitória fácil, mas é atingido por uma flecha e acaba sofrendo com os efeitos do envenenamento, igualzinho aconteceu na luta contra o Pégaso Negro. Já Shiryu enfrenta Yan de Escudo, um cavaleiro que tem o escudo mais poderoso dentre os Cavaleiros de Prata e quer provar que tanto seu escudo quanto seu punho são mais fortes do que o de Shiryu. E ele consegue, quebrando o braço do Shiryu ao se defender do cólera do dragão com seu escudo e quebrando o escudo do Shiryu com seu golpe. Essa é a primeira de muitas cenas do Shiryu quebrando o escudo nos filmes. Quem viveu essa época dos Cavaleiros do Zodíaco praticamente só conseguia rever a série através desses filmes. Então acabou se criando no imaginário coletivo que o escudo do dragão sempre acabava quebrando por qualquer besteira. E isso acabou virando um meme da própria época, e isso não aconteceu só aqui no Brasil não, tá? Eu já vi que lá no Japão também tem frequentemente essa piada. A luta de Hyoga contra Crasto de Cruzeiro do Sul precisa de um entendimento melhor.
Primeiro, o nome dele não é Crasto. Isso é um defeito da dublagem. O nome dele no original é Christ, de Jesus Cristo mesmo. A constelação dele é de Cruzeiro do Sul, mas a constelação de Cisne, em alguns lugares, é conhecida como a constelação de Cruzeiro do Norte. Então, Yoga, que é um cristão, está enfrentando Cristo, que seu símbolo é uma cruz, que é a cruz oposta da sua. É muita camada para se entender aqui. Ele não é um cavaleiro de gelo, o que me faz gostar mais do conceito dele. Apesar que a única coisa que realmente é memorável é a Ares matando ele para tentar matar o Yoga junto, para mostrar que não existe mais nenhum traço de personalidade da Eri dentro dela. Acho engraçado como os filmes de Cavaleiros do Zodíaco costumavam dar um destaque maior pro Yoga. Até no mangá tem uma história dele que é o Blue Warriors. Será que ele era o preferido da galera? Já Shun enfrenta Orfeu de Lira, o primeiríssimo guerreiro lutador do Kurumada a utilizar música. E realmente, para mim, esse é um diferencial grandíssimo do autor. Eu acho essa uma ideia muitíssimo legal e original. E se eu tivesse visto esse filme antes, na época que ele foi lançado, junto com o episódio certinho, como aconteceu lá no Japão, isso teria me impactado muito. Mas eu vi esse filme quando já estava passando a saga de Asgard, então eu já estava impactado com o Mimi, que realmente me impactou e me impressionou muito. Não só a produção, mas o próprio Kurumada gostaram tanto dessa ideia que esse personagem iria ser reutilizado mais de uma vez. Primeiro, no anime, ele foi reaproveitado o design, mudaram as cores, e assim surgiu o Mimi lá da saga de Asgard. Não só o design foi reaproveitado, no Japão eles têm o mesmo dublador e utilizam a mesma música. Na verdade, boa parte da trilha sonora desse filme é reutilizado depois dentro do anime dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso na época era uma prática muito normal. Quando os diretores queriam usar o orçamento da série de TV para criarem novas trilhas sonoras, geralmente eles eram recusados pela Toei Company. Então eles se aproveitavam desses filmes para criarem novas trilhas sonoras e depois utilizavam as trilhas sonoras desses filmes e colocavam dentro do anime. Era uma prática muito comum e você encontra isso em vários animes da época. Quer ver um exemplo muito clássico que você encontra aí fácil? A trilha sonora do Freeza, o tema do personagem Freeza, não é o original dele. É o original do Dr. Willow, do segundo filme de Dragon Ball Z. Já o Kurumada, que sempre gostou de ligar bichonens com música, desde Ring Kakeru, ele criou lá na saga de Poseidon o Sorento, que é uma ideia mais distante do que aparece no filme, mas na saga de Hades ele copia na cara dura mesmo a própria ideia que ele teve para o filme da Ares e cria o Orfeu de Lira da saga de Hades, que é muito parecido com o personagem do filme, só que com um design mais aprimorado. E aqui tem um outro problema de tradução. O Orfeu de Lira da saga de Hades, na verdade ele não se chama Orfeu, ele se chama Orfi de Lira, fazendo uma referência a um filme francês, e o próprio Kurumada disse que resolveu nomear ele assim para que as pessoas não confundam os dois personagens. Só que aí tu também não se ajudou, né, meu parceiro? Botava outro nome. Manuel Gomes de Lira. Ia ficar pica.
Yamete Senpai! Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, eles poderão ser mensais, quinzenais ou semanais. É conteúdo pra caramba! Então não perca tempo e venha ser um membro já! Jaga de Orion é muito similar ao vilão que o Ikki era durante o arco dos Cavaleiros Negros, principalmente em aparência. Ele é o primeiro desses Cavaleiros de Prata que estão encostando no sétimo sentido, como o Mestre do Shun e o Orfeu da saga de Hades. Ele enfrenta Seiya e Ikki e tem a melhor bicuda da história do cinema, fazendo o Seiya quicar do penhasco igualzinho Homer Simpson naquele episódio que ele salta do penhasco. Sério, sempre dou risada nessa cena, não tem como, cara! Kurumada colocou Orion aqui porque ele queria ter utilizado esse guerreiro mitológico grego dentro dos seus Cavaleiros de Prata. Só que ele não conseguiu encaixar na obra, então ele acabou jogando a ideia para esse filme. Só que acho que ele gostava bastante dessa ideia, tanto que ela foi utilizada depois, sendo ela em Sentia-Sho e em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, aonde ele é um dos protagonistas. No final, Seiya veste a armadura de ouro, vence Jaga e vai acertar a maçã dourada que está na frente do peito de Saori, antes que entardeça e Ares complete sua ressurreição. Ares então toma a atitude típica de vilão de filme dos Cavaleiros do Zodíaco e coloca a testa na frente da flecha, freando ela o suficiente para que, ao atravessar a maçã, não atinja o coração de Saori. Ares não é apenas a primeira deusa maligna a aparecer, como também é a primeira a usar um hospedeiro e o seu corpo original. Até o momento, os únicos deuses que fizeram isso em Saint Seiya foram Ares, Hades e Apsu, que é lá de Ômega, e imagino que você nem devia mais lembrar disso. A história de Ares gerou 2 importantes produtos. O primeiro e mais conhecido é o mangá Sentia-Sho, aonde eles reaproveitam essa história da Ares, só que colocam um outro grupo de guerreiras de bronze para lidar com a situação. Basicamente, todos os tropos do filme são reutilizados aqui. Aparecem outros cavaleiros que tem dentro do filme, como o Guerreiro de Escudo, o de Cruzeiro do Sul, o de Orion. E é um mangá que rendeu 16 volumes, mais um volume extra, ou seja, tem mais volumes do que o Next Dimension, e também ganhou um anime que é uma merda. Quando eu acabar de fazer essa série de vídeos sobre filmes dos Cavaleiros do Zodíaco, eu vou voltar e vou fazer um vídeo sobre um mangá de Sentia-Sho, que eu acho bem bacana, bem legal, e que se passa dentro da continuidade do mangá dos Cavaleiros do Zodíaco. Outro produto que esse filme gerou e é menos conhecido aqui no Ocidente é um musical, só que eu vou deixar essa parte em formato de short. Saint Seiya Super Musical é uma produção de 2011 que celebra 20 anos do primeiro musical de Cavaleiros do Zodíaco. Nele, revemos a história do primeiro filme de Cavaleiros do Zodíaco, o filme da Ares, mas por uma perspectiva diferente. A peça teatral começa na era mitológica, com 5 cavaleiros de prata defendendo Atena e derrotando Ares. Mas, para quem conhece a história do filme, sabe que eles são os antagonistas da história e enfrentarão os Santos de Bronze na era atual. Eri, a reencarnação de Ares,
é uma vendedora de flores que, após o encontro com Seiya e Tatsumi, vai trabalhar como empregada na mansão de Saori Kido. Eri tem uma personalidade bem diferente da do filme, sendo mais uma daquelas menininhas meio tontas e otakus de anime. O restante da história da peça é bem similar ao filme, porém o Seiya é quem mais tem destaque, ao invés do Yoga, e as lutas são mais dramáticas e longas, apesar de serem retratadas como batalhas musicais. Eris é interpretada por um homem que é especialista em fazer papéis femininos no teatro kabuki e entrega não somente a melhor atuação, mas também a melhor potência vocal, conseguindo alterar sua voz de tenor para contratenor com muita maestria. Além das músicas e a excelente performance, as mudanças na história deixam tudo muito mais rico, e alguns plots são usados mais tarde, em 2003, no mangá Senchasho, como a ligação de Eris com as flores e o meteoro Repulse. Porém, a parte mais legal mesmo desse musical é que Jaguar, o Cavaleiro de Prata de Orion, na verdade não estava do lado de Eris. Ele ressuscitou para instigar os cavaleiros da era atual a alcançar o sétimo sentido, pois só assim conseguiriam destruir a Maçã Dourada e derrotar Eris. No final, ele salva Athena e se sacrifica segurando Eris para que Seiya acerte a Maçã Dourada e destrua a deusa da discórdia, mostrando que nunca deixou de ser um honrado cavaleiro de prata. Acaba que essa versão de teatro é a melhor versão de um Cavaleiro de Orion. Os fãs de Tokusatsu vão perceber alguns rostos famosos, como o ator de Seiya que interpreta Glion, principal antagonista de Kamen Rider Gochard, Orfeu de Lira, que foi interpretado pelo ator de Bouken Black, lá de Boukenger, e a atriz que fez a Eri é uma cantora e dubladora bem famosa no Japão, fazendo algumas músicas de Super Sentai, sendo a mais famosa delas a abertura de Lupa Ranger vs Patoranger. Esse musical está disponível sem legendas aqui no YouTube. Então, vamos fazer a contagem? 1. O filme da Eris era para ser a primeira aparição do Seiya com a armadura de ouro. 2. Foi a primeira vez que o Kurumada criou um guerreiro que utilizava música, certamente o maior legado desse filme. 3. O design dele foi reaproveitado para o Mimi. 4. O dublador do Orfeu de Lira e sua trilha sonora foram reutilizadas no anime. Na verdade, toda a trilha sonora desse filme foi reutilizada no anime. 5. Orfeu de Lira é reimaginado e usado no mangá. 6. O Cavaleiro de Orion é um dos principais personagens de Cavaleiros do Zodíaco Ômega. 7. Primeira deusa que os Cavaleiros de Bronze enfrentam e derrotam. 8. Primeiro deus a usar hospedeiro e corpo real. 9. Primeira cena de um templo desabando no final do filme, algo que vai ficar muito recorrente daqui pra frente. 10. Gerou um musical de sucesso, que ganhou DVD e CD. 11. Gerou Senchasho, com 17 volumes, maior que Next Dimension. 12. Senchasho também virou um anime, mesmo que seja um anime bem merda. E se você contar com o Brasil, graças às inúmeras propagandas do filme na manchete, esse foi o primeiro contato que os brasileiros tiveram com a música Pegasus Fantasy. Vi esse filme pela primeira vez quando ele passou na manchete,
Infelizmente, a Manchete já estava passando a saga de Asgard, então para mim parecia meio bobagem eles estarem enfrentando Cavaleiros de Prata. E eu acabei vendo e revendo esse filme inúmeras vezes na casa do meu amigo de infância, o Juan, o que para mim é bastante importante porque em Saint-Achot aparecem dois Cavaleiros de Prata chamados Juan e Jorge, que são os cavaleiros respectivamente de Escudo e de Cruzeiro do Sul, e parecia que a autora estava fazendo uma homenagem para nós dois, o que para mim foi muito legal. Mais tarde eu consegui a fita da Flash Star mesmo. A que eu via na casa do Juan era a versão que saiu no Jornal da Globo. E infelizmente eu não tenho mais essa capa, eu estou tentando imprimir ela por aí. Se vocês tiverem, por favor, me contate nas outras redes sociais que eu preciso imprimir. E gente, é isso, espero que tenham gostado. Eu vou analisar todos os filmes de Cavaleiros do Zodíaco, todos mesmo, até aquele live action. Então, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E se por um acaso você chegou aqui depois, você já pode conferir os outros vídeos que vai estar aqui pelos cards. É isso aí, até a próxima!